Yogi Tsurutsuma, vamos para mais umas inversões aqui agora para o capítulo 1162 de One Piece. Essa semana nós temos capítulo novo e o que será que as inversões, o que a gente consegue realmente acertar? A gente havia acertado no capítulo 1161, né, de que o Rayleigh havia ali de conseguir, né, conseguiria realmente resgatar a Shaq. E agora nós temos a sequência do capítulo 1162 e a gente começa com a capa, né, com o capítulo 62, que é MH5, né, que é a grande habilidade do Don Krieg, né, que ele acaba espalhando gás venenoso para todos os lugares. Interessante, né, MH5, sempre quando a gente começa a ver ali alguma coisa relacionada com o 5, a gente pensa logo no modo Nika, né, no Gear 5. Então tem toda essa conexão interessante que a gente pode vir a discutir depois da vinheta. Olá, na capa do capítulo 62 nós temos ali o bando, né, do Bug ainda brigando com a tribo Kumate, né, a tribo Kumate, que é uma tribo nativa de uma ilha do East Blue, acredito que seja do East Blue, e que definitivamente, do East Blue, da Grand Line, eu acho que acredito que seja do East Blue, mas essa tribo, ela tem uma característica de ter o nariz um pouco mais escurecido. Nós temos ali essa visão, né, de ter um cabelo amarradinho com um coquezinho pra trás, né, e lembra bastante o Bug um pouco ali na sua adolescência, principalmente na execução ali de Gold Roger, né? Então, talvez, quem sabe aí, já não seja uma pista sobre o que podemos esperar sobre se algo vem ali sobre o Bug, né? Porque o Bug, ele tem origem na Grand Line, por isso que eu acho que o encontro dele não vai ser em God Valley, pode se remeter a algo de Rodstar, mas definitivamente o personagem ou ele já foi encontrado ali pelo Roger, ou ele ainda vai ser encontrado. A gente não sabe se ele já encontrou o Bug, se o Bug está com alguém lá no navio, né, lá no Oro Jackson. Então tem essas conexões aqui com o Bug que podem ser mesmo interessantes de se observar. Temos uma fala bem interessante aqui do Krieg dizendo: meu homem mais leal ousa me trair. Ideias desse tipo só me deixam mais furioso, né? Então temos uma questão bem interessante, porque o Don Krieg fala que ele quer ser o rei do mundo, né? Que ele quer dominar o mundo. Definitivamente esse é o objetivo do Shebeck, né? A gente sabe que ele foi até Mary Josie para tentar ali, né, na verdade, tentar entender o que estava acontecendo no topo do mundo, e agora ele tem um objetivo mais preciso na sua cabeça. E aí temos uma traição, né, mediante a visão do Don Krieg para o Gin, porque o Gin se recusa a matar o Sanji e o Don Krieg vai lá e tenta executar ali os personagens com MH5, né? Ele meio que visualiza essa traição e mesmo assim, mesmo o Gin não lhe traindo, ele acaba visualizando essa perspectiva. Temos aqui então o capítulo 162. No capítulo 162 nós temos poucas referências, pelo menos que eu consegui enxergar, para ali God Valley. O capítulo se chama Aventura no Reino da Areia, né? Então tem uma conexão aqui com o Reino da Areia. Definitivamente eu não sei como conectar essa parte aqui com os capítulos atuais. Talvez quando o capítulo sair a gente consiga puxar mais ideias em cima disso. Nós então temos a fala, né, do Zoro comentando algo bem interessante sobre qual estrela eu nasci para ter tantos problemas assim. Maldição, né? Ele tá citando estrela, qual que é a questão relacionada ali às estrelas, e nós sabemos, né, que os Gorosei, eles também são uma base ali sobre as estrelas, né? São os kanjis que cada um ali dos Gorosei carregam, tem ali uma conexão com as estrelas, né? Porque antigamente os japoneses, né, não sabiam diferenciar estrelas de planetas, por isso que tem essa nomenclatura como estrelas, mas definitivamente ali o kanji que define ali os Gorosei é sobre os planetas, mas são colocados ali como estrelas também. Então será que isso aqui é uma pequena pista sobre a chegada dos Gorosei em God Valley? A gente sabe que o Saturno tá lá no meio, né? O Saturno está no meio, foi ele que confrontou ali o Kuma, foi ele que acabou ali agindo perto da Big Mom, né, da Lin Lin. A Lin Lin tá indo pra lá
para buscar as Akuma no Mi ali para os seus filhos. E definitivamente temos essa fala do Zoro, ligando ali as questões sobre as estrelas. E nós então temos essa cena extremamente engraçada, né, do Luffy, né, ele que tinha apagado, né, que tava tomando, comeu uns cogumelos e ficou ali alucinando. Ele foi carregado durante o dia inteiro, o pessoal espancando ele, né, tanto ali o Usopp e também o Sanji e o Zoro espancando ele. E aí que interessante, né, a lua, na verdade o sol vai se pondo e a lua vai nascendo formando um Di, né, o sol ele vai meio que se pondo ali no horizonte e a lua vai nascendo formando um Di, e nós então observamos ali o D aparecendo no final do capítulo, e aí eles começam a ver a direção que eles podem prosseguir, né? O sol se põe, e quando o sol se põe, um Di aparece. Meus amigos, eu sei que você está ansioso pro capítulo 1162, igual LP aqui, então compartilhe os nossos conteúdos, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e também aqui escrevendo, mandando aqui o seu comentário para participar ainda mais dos vídeos do canal do Geek Brasil. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu reparo para continuar fortalecendo ainda mais os nossos vídeos, espalhando ainda mais os conteúdos de One Piece aqui na plataforma. Capítulo 261, nós temos aqui um duelo, um combate, né, envolvendo, tipo assim, basicamente é um Battle Royale que está acontecendo em Skypiea e remete diretamente também ali a God Valley. Mas o Luffy, ele cai em um lugar onde ele não sabe onde é, né, ele não sabe onde é esse local e ele fica se perguntando onde estou, né, onde estou, ele tá lutando ali e de repente ele cai nesse lugar. Talvez Roger venha descobrir alguma coisa nova neste capítulo, não sei, talvez o Roger venha descobrir algo novo relacionado ali a God Valley, de forma a sem querer. Temos então a Robin descobrindo Shandora, né, e entendendo que aquele lugar é referência a uma cidade antiga. Lembrando que God Valley carrega contextos históricos, eles acabaram meio que guardando a linhagem de Dave, né, de David Jones. Então definitivamente pode ter uma conexão aqui do capítulo 1162 com essas referências ali a Shandora. E olha só que interessante, a Robin, ela diz o seguinte: ano 402, isso é 1100 anos atrás, tempo de destruição 800 anos atrás. É interessante, pode parecer meio confuso, né, mas é interessante que a Robin, ela está comentando dois calendários específicos, um calendário do mar e o calendário dos céus. O calendário dos céus provavelmente é referenciando ali ao ano 402. Já a referência aqui para nós sobre a conexão relacionada ali ao calendário do mar seja em 1100 anos atrás, ou definitivamente quando Shandora estava no seu ápice, né? Quando Shandora estava no seu ápice e a cidade caiu 800 anos atrás. Isso coincide com o período que não tem nenhuma história escrita em nenhum lugar do mundo, o século perdido. Talvez essa ilha, ela tá chegando à conclusão, né, de que essa ilha também possa fazer parte, carregar realmente partes de um contexto apagado sobre o mundo, né, sobre a ideia. E é interessante, né, que quando ela tá falando sobre isso, nós temos, eu acho que se eu não me engano, esses tucanos, né, de One Piece, que sempre apontam pro sul ou pro norte, né? Ele é o Surf Bird, né? Ele sempre está apontando para o sul. Então é interessante, né, que logo quando a Robin tá lendo um pouco sobre o Shandora, um Surf Bird aparece ali meio que apontando para o sul, né? Sua cabeça sempre está apontando para este lugar, né? O Luffy faz algumas piadas em relação ali às conexões de Jaya e também em Skypiea. A gente vê algumas piadas relacionadas a esses pássaros, mas provavelmente tem alguma conexão de como esse pássaro pode apontar em direção ali ao One Piece. E nós então temos a chegada, né, de mais um dos agentes relacionados ali ao Chopper. E cara, pra mim é uma referência completa a David Shebeck, né, o Rocks de Shebeck aqui. A maneira, a gente tá teorizando essa questão, né, de que o Shebeck é ancestral do David Jones. O David Jones, ele pode ser ancestral do primeiro rei do mundo. Nós temos essas divisões, né, primeiro, segundo e terceiro mundo de One Piece. E existia um governante nesse primeiro mundo, ou uma governante nesse primeiro mundo. Os humanos eram os escravizados, haviam escravos já nesse primeiro mundo.
e talvez sejam os Lunários, né? O Barba Branca já tinha falado pro Marco que os Lunários estavam lá no topo antes de Mary Joce ser criada. Então, tipo, faz muito sentido, faria muito sentido esse paralelo ter a base ali para o Xebec, né? Uma linhagem conectada, né? Uma linhagem ali dos Lunários, né? O Xebec tendo uma linhagem dos Lunários e a maneira como ele vai ser, né? Buscando a maneira como Imu busca ali eliminar de forma completa ali em God Valley. Vamos lá, nós temos o capítulo 612, temos trazidos pelo Tubarão que eles salvaram, né? Eu acho muito legal essa capa aqui que o Oda, ele desenhou no capítulo 612, né? Inclusive, essa imagem da Robin é a qual ela carrega ali no Vivicard, né? Que tem ali nas figuras do Vivicard da personagem. Bom, nós temos algumas referências sobre Eva, né? No capítulo 612, né? Fazendo referência a 1162, capítulo 612, né? Fazendo a inversão. Nós temos aqui a figura relacionada à base da árvore de Eva, a árvore solar de Eva, que tá ligado a Mary Joce. Será que Eiichiro Oda pode mostrar pra nós um pouquinho da árvore de Eva? Será que está ali em Mary Joce, né? Porque se o reino dos tritões está abaixo ali da Grand Line, né? Tá abaixo ali da Red Line, por que não a árvore está no topo, né? Por que a árvore não está no topo ali de Mary Joce? Até mesmo o castelo ali de Mary Joce pode estar escondendo o topo da árvore, né? O Salão das Flores pode ser realmente ali o topo da árvore de Eva, né? O que pode ser uma ligação ao capítulo 612. E nós então temos a apresentação do castelo, né? Um castelo bem atípico, né? Uma forma bem atípica aqui para o reino tritão, para mostrar definitivamente que toda essa arquitetura está muito conectada com a superfície. Até mesmo ali o dragão se parece muito com a forma do Kaido, né? Tanto ali do Kaido quanto também do Momonosuke. Então, tipo assim, se vocês forem observar um pouco, tanto ali na terra natal do Vegapunk, quanto também, principalmente lá, quando nós estamos observando aquele flashback, né? A história de capa do Enel, né? Quando nós estamos observando ali os automatos meio que sendo construídos e tudo mais, toda essa arquitetura desses lugares lembra bastante a arquitetura de Wano. E é até interessante observar que essa arquitetura é baseada um pouquinho também ali no reino dos tritões, né? Então, tipo assim, parece que são várias ilhas espalhadas por vários locais e que se encaixavam, que tinha uma base, uma conexão específica, né? Nós já sabemos que o mundo de One Piece meio que era... antigamente tinha continentes, né? Existiam grandes continentes e depois foi fragmentados em ilhas. Então é interessante ver toda essa base dessa arquitetura aqui muito parecida. No nosso mundo, por exemplo, se vocês forem observar, as arquiteturas elas são diferentes, né? Tipo, se você não consegue ver ali uma arquitetura indiana parecida com a arquitetura chinesa, diferente também. A chinesa pode lembrar um pouquinho a arquitetura japonesa, mas é diferente. Tem a arquitetura, por exemplo, dos povos nativos ali do Caribe. Também tem os astecas, os incas, os maias, os nossos nativos, os nativos norte-americanos também. Tem todas essas bases que são bem diferentes do que cada lugar representa. Só que em One Piece é o contrário. Em One Piece parece que é um grande quebra-cabeça, né, de territórios espalhados por todo o mundo da trama, né, o que remete de forma bem interessante sobre os personagens. E no final do capítulo nós temos o encontro com Shirahoshi, né, a apresentação para nós de Poseidon. É interessante isso aqui. Será que é uma definição sobre a apresentação de Poseidon? Falando alguma coisa a mais sobre Poseidon? Eu acho que é muito difícil ter uma conexão com Poseidon. Eu acho que tem mais uma ligação com arma ancestral. Talvez tenha uma conexão com uma arma ancestral que possa vir a começar o seu funcionamento no capítulo 1162, visto que 38 anos atrás a Shirahoshi nem sonhava em nascer, né? Já que ela tem 15 anos ainda, né? 15 não, 16, né? Ela tem 16 anos. Então, definitivamente eu acho que tem uma base aqui para ter uma ligação para as armas ancestrais no capítulo 1162. Vamos lá, capítulo 1062, Aventura na Terra da Ciência. Nós então temos ali a capa, né? Interessante a capa porque tá tudo congelado. Agora nós sabemos que era o Aokiji, ficava se discutindo quem que tá invadindo ali, Roll Cake e tudo mais. E aí nós ficamos sabendo que se tratava
mesmo ali da base do Aokiji, que havia entrado para o bando do Barba Negra, né? Essa habilidade do Aokiji, ela é extremamente importante para desfazer o congelamento dos Galeilá, né? Dos gigantes ali de Galeilá. Então, é uma ferramenta aqui interessante. Talvez tenhamos aqui um pouco mais de aspecto sobre essa Akuma no Mi em God Valley. Será? Não sei, né? O Aokiji, acho que teria 9 para 10 anos em God Valley. Então, essa fruta poderia estar moscando por aí também. Vamos lá, nós temos então a apresentação da Lilith, né? A Lilith, ela tá falando aqui que ela não é o Vegapunk, né? Que ela é apenas ali a ligação com o Stella, né? Ela é o Punk 02, Vegapunk Lilith. Aqui a gente já começava a falar um pouquinho sobre as habilidades do Vegapunk, lembrarem bastante as habilidades de Mu. E a gente estava indo para o caminho certo, né? Estávamos indo para o caminho certo sobre Stella ser o grande planeta e os corpos do Vegapunk serem os seus satélites, ou seja, as suas luas, né? As luas que englobam, que rotacionam ali à sua volta, né? Ou até mesmo ser o Sol e os planetas que meio que rotacionam em volta ali do Sol. Nós então temos aqui a revelação de Lilith como Vegapunk. Então, como eu falei para vocês, no capítulo 612 nós temos a apresentação de Shirahoshi, que tem a capacidade de controlar a habilidade do Poseidon, né? Dessa arma ancestral, da capacidade do poder, né? O poder de controlar o Rei dos Mares, figurado ali a ser Poseidon. Interessante que Lilith também faz quase como uma mecanização para meio que carregar um pouco sobre essa habilidade também, porque ela cria animais, ela cria reis dos mares, né? Robôs que são extremamente parecidos com o Rei dos Mares, qual ela pode conseguir controlar, que ela venha a conseguir controlar e causar danos absurdos, como nós visualizamos, na verdade, quando nós estamos visualizando agora no anime de One Piece, né? Esses seres gigantes que estavam sendo usados por Vegapunk, por Lilith e pelos demais para conseguir acabar com a marinha, né? Então já dá para perceber o quão apelão pode ser o poder de Poseidon só através dessas bases ligadas aqui às habilidades de Lilith. Então, mais uma vez, um ponto reforçando aqui a ideia, né, sobre alguma arma ancestral ser usada ali no capítulo 1162. Não ser usada, mas pelo menos aparentar falar alguma coisa, ter algum detalhe, ter alguma especificação, ou começar a ser usada, né? Por exemplo, o Uranus começando a entrar a ativa. Nós então temos o Luffy ali irritado, né? É bem interessante que até a gente ter a revelação, né, do Shebeck, né, aparecer ali o Shebeck, o Luffy, essa aparência do Luffy, né, meio explosivo e tal, parecia bastante com a silhueta que o Oda usava ali para o Shebeck, né? Interessante esse ponto aqui. E nós então temos a Atlas, ou Atlas ali socando um dragão, né? Socando ali um dragão. Bom, vamos lá, né? Então vamos para o título dessas inversões. A minha maior aposta para esse capítulo é o Garp socando um Tenryubito. Sim, parece loucura, parece maluquice, mas é a minha aposta aqui de forma definitiva para o Garp, né? Por quê? Por que eu tô falando sobre isso? Porque no capítulo passado nós vimos um mapa, né, dos piratas indo para o centro da ilha, tanto ali o bando do Roger quanto também o bando dos Rocks, eles indo ali na direção para o centro, e os Tenryubitos estão cercados. Eles vão ficar todo mundo aqui naquele lugar, né? Eles estão cercados e definitivamente eles vão encontrar toda a desgraça, todo o rastro de desgraça que estava acontecendo no local. Tem um ponto bem específico, que é que o Garp provavelmente vai chegar, né, e vai entender tudo o que está acontecendo. E não se trata dos piratas que fizeram toda aquela desgraça, aquela invasão ali na ilha de God Valley e tal, mas que a quantidade de corpos jogados ali no centro, as pessoas mortas e tudo mais, provavelmente pode ser o grande gap para o Garp. Eu sinceramente espero muito que o Garp tenha um choque de realidade. A gente ainda tá discutindo sobre as questões do porquê que o Garp ainda
não se revoltou, por que o Garp ele é um Dick, ele é omisso, né, omisso nessas percepções, mas o Oda ele é sacana também, porque não dá pra dizer com toda certeza que o Garp sabe desses acontecimentos. Ah, LP, mas ele é vice-almirante, não tem como o vice-almirante saber. Cara, um major, um coronel não sabe de todos os detalhes da guerra, um general sabe, né, um general vai saber, e nem todo general sabe do plano completo, né? Porque informações não podem ser vazadas. E provavelmente, essas caças que os Tenryubitos faziam, apenas um seleto grupo de marinheiros sabiam dessas questões. Inclusive, quando o Dragon fica pra trás, né? Quando o Dragon fica ali pra ilha, o comandante dele fala, caraca, não é possível que o Dragon ficou pra trás, né? Tipo, meio que lamentando que ele ia descobrir tudo, porque se ele, como ele vai descobrir o que aconteceu, provavelmente o Dragon teria que ser executado. Essas questões relacionadas ao que o governo mundial faz com os nativos de várias ilhas não é repassado para frente, né? Não é repassado para frente, isso é ocultado. As pessoas não sabem. A informação para correr em One Piece é difícil e a informação que corre é o que o Morgans quer. Então, definitivamente, o Garp agindo ali, quebrando realmente um Tenryubito na porrada, né? Porque faz sentido. Atlas soca um dragão, né? O Garp soca um dragão celestial, né? O Garp, Roger, eu aposto que seja o Garp, né? De forma assim para socar um dragão celestial. Só que esse soco provavelmente vai ser camuflado, porque é muito mais vantajoso manter o Garp na marinha do que expulsá-lo ou tentar executar. Quem consegue executar o Garp? Quem vai conseguir executar o Garp? Ninguém consegue. Então o Garp não quer ser um pirata, porque se ele já quisesse ser um pirata, ele já teria realmente se rebelado contra o governo. Mas ao mesmo tempo, quem consegue prender esse cara? Ninguém consegue prender esse cara, a não ser que ele queira ser preso. Então, definitivamente é muito mais vantajoso colocar o Garp como herói da marinha para trazer outros marinheiros para lá. Vai ser interessante ver essa rebelião, essa suposta rebelião do Garp no capítulo 1162. E aí, como eu falei pra vocês, as habilidades do Vegapunk lembram muito as habilidades de Imu, né? Imu ali é a Terra, né? Basicamente a base ali de Imu será referência para a Terra. E nós também temos os satélites, né? Que são os Gorosei, né? Que tem toda essa questão, né? Envolvendo as teorias do passado, né, que tinha a questão da Terra ser o centro do universo e do Sol ser o centro do sistema solar, né, que é a base aqui da nossa Terra, que fica girando aqui em torno do Sol para que a gente consiga viver. Então nós temos esses dois pontos, né, que é o Vegapunk meio que replicando as suas habilidades e sem ele sequer imaginar fazendo a mesma coisa que Imu faz com os Gorosei, né? Interessante, muitos pontos de vista, muitas perspectivas pra gente discutir aqui, mas eu aposto sim, eu aposto que o Garp vem pra dar realmente essa virada, é a minha última cartada. É meu último pano sendo gasto aqui pro Garp, mas vamos ver aqui o que realmente o personagem vai fazer aí nos próximos capítulos, né? Eu tenho fé que no próximo capítulo, no capítulo 1162, o Garp venha colocar esses malditos Tenryubitos pra correr.